bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Mônica, estou aqui com o meu digníssimo marido, Fábio Carleto, nosso convidado mais que especial, Valtinho Saavedra e Maria Clara, filha. Caramba, hein? Eu fui melhor apresentado por ela do que por você. Viu? Que não me causa nenhuma estranheza. Agora vocês já estão, né? Quem tá aí na sequência, assistindo os nossos episódios. Ou maratonando, ou acompanhando nas datas bonitinhas. Ou que já estava ansiosamente esperando. Chegamos à parte 2 do nosso... Nossa epopeia. Da nossa epopeia sobre Romaria. É isso aí. Estamos com pipoca agora. Como você pode perceber. Comendo. O barato aqui é louco. Se você tem um restaurante que quer patrocinar a gente, ó, sua Nossa! marca estaria aparecendo Manda agora. coxinhas. Legal. Eu ia adorar. Não? Uhum. Sim. Então, mesmo. teve uma vez que nós chegamos até perto de ter um patrocínio, mas não aconteceu. Então, essa é a sua oportunidade. E agradecer, então, a Remax Meat, a Roda Muc, Doc Fácil, a Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax Nutricionista, Marcel Lima Planejador Financeiro, Camila Macedo Joalheira, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado, às senhoras e senhores, que Deus Obrigada. os abençoe. Nós também temos aqui um oferecimento do nosso Hubcon, esse espaço bem legal. Você tem um projeto bacana aí que você quer tirar do papel, traz para nós aqui que a gente te ajuda. Tudo que você precisar para fazer o seu podcast, a produção do seu conteúdo para a internet, conta com a gente, cai dentro que a gente ajuda você, certo? Terminamos a nossa conversa, né, nas nossas reticências lá, onde você estava numa fala, né, filha? Eu até te cortei e falei, mas Ai, que não agora, né? suspense. Não agora. Eu sei que você estava super ansioso para saber o que eu ia falar. Né? Se você não estava ansioso para saber o que ela ia falar, é porque você não viu o episódio anterior, então você pode ver. Volta lá, volta lá. Volte duas casas. É isso aí. Não, E uma você- só. É uma só. O Mas que você ia Só- dizer? sou a melhor. Bom, eu ia falar, nós terminamos o último episódio falando sobre como a gente descansa e, enfim, Aham. no dia seguinte amanhece bem, apesar de estar dolorido e tudo. E aí eu ia comentar que é engraçado porque no ano passado eu tava super preocupada com sono, assim, com o quanto eu ia dormir, se eu ia acordar bem, não sei o quê. Esse ano eu já fui mais... joga na bagunça, assim. Perguntar pro nosso convidado, Valtinho, o que mudou, assim, pra você nesse sentido de
de descobrir que não é simplesmente a experiência física e tudo. O que mudou pra você no seu dia a dia depois dessa primeira romaria? Quando você de fato iniciou ela, segundo você mesmo? Sim, a minha romaria ela começou do terceiro pro quarto dia, basicamente. Eu tive uma espécie de surto. Uma epifania. Epifania chama? É. E A gente usa muito essa palavra nesse contexto, né? porque eu andava, assim, sem ser propositalmente, eu acabei me afastando um pouco do grupo e tal. E chorava muito. Era algo, assim, das pessoas me pararem ou repararem. Assim, No terceiro? no último, na Uau. manhã do último dia. Chega um pouquinho mais perto aqui, Rotinho. Na manhã do último dia, né? A gente tinha tido aquela reunião no dia anterior e tal. Ali eu já tinha começado a entender as coisas. Mas obviamente eu não tinha tido a minha revelação, assim. Não tinha sido tão sobrenatural, era ainda sobre o meu corpo físico, né? Então eu tinha entendido que ali você vai, é o que a gente estava falando no outro episódio, você vai se provocando, ainda que por motivações não tão mais mundanas do que santas, né? Mas você vai se provocando a continuar e você vai descobrindo, você vai interagindo, você vai fazendo a romaria, né? Mas você vive a romaria no momento onde você realmente consegue se conectar com o divino, né? E para mim foi na manhã do quarto dia, porque eu assim não sabia, porque tava chorando assim volumetricamente, Copiosamente. E não entendi, e rezando muito para entender por que aquilo tava me tomando e tal, né? Eu não consigo ter uma conclusão, mas eu tenho algumas. Tem umas pistas, né? Tenho pistas, né, do que poderia ser, porque assim começaram a vir pensamentos muito. Eu comecei a orar pela minha família, orar pelas pessoas, né, que eu amo. Você começa a orar pelas coisas da sua vida terrena, né? Vale mencionar que o seu pai e sua mãe não estão mais aqui, certo? Não. Você vai rezando muitas vezes, você reza para ter sucesso no trabalho, você reza sempre por coisas terrenas, né? É difícil você rezar para buscar algo do intangível, né? Que a gente estava falando lá. E aí, em algum momento, isso virou assim na minha cabeça e eu comecei a lembrar muito da minha mãe, né? Porque eu durante a romaria, eu me perguntava muito, cara, tá, mas eu achei que eu ia descobrir o propósito da TV. Mas e aí? Estamos chegando no último dia, não vai me falar não. Hello! E aí, mano, eu saí dessa aqui assim, né? E eu, apesar de ser católico, de batismo e tal, eu nunca fui um cara tão fervoroso como vejo que vocês são, uma família que sempre muito presente e tudo mais, né? Eu, sem julgamentos, não tive isso na minha casa e tal, mas tenho esse vínculo aí, né? Mas assim, eu também nunca fui um devoto caloroso de Nossa Senhora. Então assim, e aí eu tava buscando os meus propósitos. Bom, você não é um puta católico, né? Tipo, coroinha, você não é devoto, mas o que você está fazendo aqui, mano, né? E eu lembrei, aí minha mãe veio muito à minha mente, assim, porque ela era muito devota de Nossa Senhora. Assim, eu lembro dela falar muito, vou pedir muito para Nossa Senhora, não sei o quê, sabe? Essas coisas que os antigos tinham. Sim. Antigo, na minha mãe nem era tão antiga assim, mas é o costume. Mais antigo do que mas nós, é o costume vindo da mãe, né, tal. E aí eu entendi e tal, e comecei a... E aí parece que vieram todas as pessoas que não estão mais perto de mim, que não estão aqui. Meu pai,
minha mãe, tem um sócio meu que faleceu, tem várias pessoas, tios, pessoas e tal. Eu comecei a lembrar de cada um deles, né? Meu tio Ramon, que era um cara sensacional, assim. Comecei a lembrar de cada um deles e comecei a orar por eles. Porque eu falei, não, se tá vindo na minha cabeça, eu tenho que rezar por eles. Meu, né? Sei lá. Vai que eu chego ali, os caras estão me esperando, né? Bravo, né? Enfim. E aí, isso eu fui descobrir depois, né? Isso foi me trazendo calma. Aquela angústia que eu tava, aquela coisa louca de chorar que não sabia porquê e tal, não sei o quê. Aquilo foi me passando e começou a me... Como se você fosse tomado de um esvaziamento. É muito doido, né? Você vai ser inundado de algo para esvaziar. Que é a sensação que eu tive e associei a você tirar as coisas que a gente vai acumulando. E por isso muito da minha fala sobre o que a gente vem carregando do mundo para dentro da romaria, né? Uhum. E óbvio que a gente acha um jeito de deixar lá, alguns não, alguns vão voltar para fazer 10 romaria e ainda assim vão estar carregando a mochila e cada um tem sua jornada. Mas naquele momento eu percebi que eu estava tomado ali pela uma espécie de graça mesmo, um negócio, sabe? Cara, o choro parou, muita alegria, uma energia assim assustadora, né? Até me emociona um pouco porque isso foi na manhã do sábado. Nós chegamos no sábado, voltamos, né? No domingo eu tive a notícia que um filho de um grande amigo meu tinha falecido de sexta para sábado. Nossa. E sábado eu tive aquele negócio que eu não sei o nome aí. Então, eu não sabia pelo que estava chorando, mas eu já estava chorando por um luto, sabe? Porque era realmente um moleque especial, assim, na vida, né? Não só dos pais, mas na minha, particularmente falando. Nutria um amor por ele bem diferente do que é comum. Uma coisa muito filial. Né? Porque tinha uma conexão ali. Tem pessoas que você se identifica e tal. Com perdão da interrupção, vale uma nota explicativa, né, de que além da perda repentina de um menino muito jovem, você estava com todas as coisas para voltar para sua rotina e ele faleceu nos Estados Unidos. Foi. Então, tava lá. Tinha tudo isso. Pô, preciso ir, não vou, como é que eu faço para não ir? Mas não dá para ir. Eu te liguei para você me ajudar a pensar. Verdade. Tinha esse agravante. Sim. Longe. É uma família que eu amo demais. Então, assim, são pessoas bem importantes. Eu não sabia muito como agir, enfim. Então, assim, pensando no sobrenatural, né? Naquele momento, eu fui conectado com aquilo, sem saber por que estava sendo conectado com aquilo. E, ao mesmo tempo, me trazendo conforto, sem saber do que estava acontecendo lá do outro lado do mundo, porque até então eu não tinha tido notícia, porque quando aconteceu de sexta para sábado, esse meu amigo pegou o avião na hora e foi para lá, então ele estava voando enquanto eu estava chorando. Uau. É muito doido, né? E aí eu falei, putz, entendi aquilo, né? E entendi o pensamento na minha mãe muito forte. Minha mãe vem pesado para mim, você não tá entendendo, é uma presença. E eu sempre achei que era super ligado com meu pai, mas a minha mãe, ela já me deu uns apavoros depois de morta pesado. Eu lembro da gente caminhando e você falou, olha, eu nunca estive tão próximo da minha mãe quanto eu tô agora. Foi. E foi a hora que eu falei pra você, comecei minha romaria, né? Foi. Porque isso tudo veio claro como a luz, assim. Não foi que eu fiquei pensando dias e tentando amarrar os pontos e o cérebro da gente... né? O cérebro tenta explicar as coisas. Não, mas foi muito Então, assim, não tinha tido tempo hábil para entender nada, para poder criar uma explicação. Realmente eu vivi aquilo. Não foi sináptico, né? Não. O cérebro fez a conexão. Não é cerebral. E
E aí nesse momento, assim, eu cheguei lá na casa da Aparecida, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse caminhado nada. Nada, zero. Eu lembro que nós voltamos para Guarulhos, eu peguei o carro, dirigi mais 1 hora e cacetada, tipo, como se fosse nada. Saí para jantar com os meus filhos, sabe? E segunda-feira, né? Como é que você tá? Zero. Umas Sério? bolinhas ali, outras aqui, sim. Zero. É a passagem de Isaías que diz, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, surgirão E aí, com asas como águias. tô lembrando da pergunta da Maria, porque eu vou E voltar nela. correrão e não se cansarão, né? Caminharão e não se fadigarão. E aí, voltando na que a Maria perguntou. Maria, eu acho que assim, eu acho que a gente, assim, aí é uma visão minha particular e nem sei se está certa também, eu posso estar totalmente enganado. Mas você me perguntou assim, mas o que isso mudou, o que isso tem mudado e tal, não sei o quê. A verdade é que o ser humano é burro. Se ele fizesse uma romaria só, já deveria ser o bastante para ele parar de levar as coisas como a gente leva. Então é por isso que a gente volta todo ano. Tá respondido? Então eu vou ser mais Super claro. respondido. Óbvio que a gente sai de lá com muita clareza sobre muita coisa, as experiências, como eu contei agora, e fazem você ver o mundo de uma outra maneira, se comportar de outra maneira. Mas aí, nós ainda estamos aqui pelo propósito de evoluir, de se purificar. Então, assim, achar que a gente vai fazer uma romaria e vai sair de lá pronto para ser santo, não vai. Não. A gente vai fazer cagada pra caramba, a gente vai fazer escolhas erradas, a gente vai se arrepender muito. A vida Porque no dia que a gente estiver pronto, a gente vai partir. não tem mais Sim. porquê. Certo? Não. É? Então, assim, eu acho que assim, respondendo objetivamente agora, eu tô melhor do que o outro ano e pior do que ano que vem. Sacou, não? É. Acho que é isso um pouco. A vida material, a vida cotidiana, ela é muito absorvente. Sim. Ela chama muito a gente para as coisas, né? Tanto assim que tem vezes que eu tô lá na missa e que eu tô pensando nas coisas, no boleto que eu tenho que pagar, em como é que eu vou... Né? São coisas que, a rigor, você fala, sério? Que você está diante do sacramento dos sacramentos e você está com essa ideia? E eu lembro uma vez Acontece. eu falar isso com você, da gente conversar sobre isso, e eu falar, Fábio, eu juro que você tá me falando uma coisa que eu nunca imaginei. Pelo contexto todo, é o cara que organiza a romaria, o cara que vai à missa com frequência, tem uma dinâmica de vida muito mais voltada para isso do que a minha, por exemplo, né? Apesar de ter melhorado desde a primeira romaria, eu acho que só estou melhorando nesse aspecto, né? Mas aí eu percebi que é um lance que é o que a gente tá falando sobre a motivação, que às vezes você, é de saco cheio mesmo que você vai, né? Porque eu me culpava muito. Uma coisa que me afastava de Deus Você achava que você tinha que estar muito... era a culpa. É. Tipo assim, não, mas eu não sou digno de ir pra uma missa. Eu fico Não. lá, fico pensando no boleto. É. Que porra que eu fui fazer na missa, irmão? Pensar um pouco menos no boleto. Sabe assim, tipo... Eu tô te dando um exemplo chulo, mas Sim. eu falava... Eu me cobrava muito. Então, assim, uma coisa que eu aprendi a não fazer é me cobrar tanto. Sabe? O que você percebeu, por exemplo, o cara que organiza a romaria é burro também. Não é só por causa disso. É porque, assim... Se você for esperar... de novo, se você for esperar estar pronto Não pra vai viver rolar. a santidade, cara, você vai morrer. Tá fudido. Sim. Pelo menos é o que eu acho. Acho que assim, todo mundo que já se foi daqui é porque tava na hora dele ir e tava pronto pra ir. Cara, os maiores baluartes da Os igreja... zoados estão aqui. Não, mas os maiores Né? baluartes da igreja são caras que têm quedas importantes. Quedas importantes. Pois é. Não à toa... Verdade, tem muitos santos aí Todos. que os caras eram pesados. Todos não. Todos não. Todos O cara era uma mas gangue. muitos. Não, mas Quase boa todos. parte. Quase boa todos. parte. Então, não à toa, quando a gente está lá diante, né, do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue do nosso Salvador, de nosso Senhor e Salvador, a gente diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas me dizei uma palavra e serei salvo. Porque é isso, a nossa vida cotidiana, sobretudo nesses tempos ou em qualquer tempo, porque afinal de contas isso sempre foi assim. A nossa vida é uma vida de quedas e levantamentos, quedas e levantamentos. A ideia
É que a gente isso nos permanece... aprimore, né? E que a gente permanece mais tempo em pé do que caindo. Sim. Mas é a luta diária, é o que você falou. Então, putz, mas eu pequei E acontece, de novo. e acontece Deu até dentro de uma romaria, né? Claro. Mesmo Pô, lá você se deparou com isso comigo ou com você, Sim. certo? As pessoas caem, ok, né? Quando um sujeito cai, você olha pra ele e pensa, deu a lógica. Sim. É isso aí. Mas então não vou mais. Não tô com vontade, então não vou porque, não tô sentindo no meu coração. Pra puta que eu pariu, mano. Vai sem sentir porra nenhuma no teu coração. Tá brincando? Sentir no coração é o caralho. É uma cebola, mano. Porra, eu senti no coração. Vai, que você não... Pá, é o que você falou. Não, eu preciso estar bem. Você não vai estar bem. Você é um bosta frita. Você sabe que até outro dia eu tava falando disso. Foi até que a Raquel me falou. Ela falou assim, vamos pra igreja e tal. Eu falei, hoje não tô legal, não. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas não era por isso que você tinha que ir, então? Você vai, não, hoje eu tô benzão, então eu vou pro hospital. Eu vou tomar um remédio hoje. Não, cara, você vai acontecer. Não, você vai... Em geral, você busca muito mais a Deus quando você não tá bem do que tá bem. O que é um erro, obviamente. Uhum. Mas é o que mais você percebe, né? Assim, É isso aí. é sempre muito mais na dor do que no amor. E ela falou assim, como assim, talvez você... Era por isso que você tinha que ir, né? Pra você dar uma... Então em tudo dá graças, né? Aliás, o próprio Cristo fala, né? Olha, eu não vim pra salvar os sãos, eu vim pros doentes mesmo, é isso aí, eu tô aqui pros pecadores. Os apóstolos, tinha ladrão, tinha não sei o quê. Sim. Assassino. Nós somos até que bom, né? Nós não somos tão mal quanto os caras, e é por isso que a gente ainda não pode ser tão bom quanto os caras. Esse é o lance. drive. Vocês falando desse assunto aqui, eu lembrei, vou fazer uma confissão humilhante. Eu aproveitei esse podcast sempre para fazer uma confissão humilhante, né? Em 2020, tava, né? Já tinha diminuído um pouco aí a morte, né? De um monte de gente, tal, de Covid. Mas aí teve uma pessoa próxima a mim. Olha, eu já vou chorar. Que a irmã dela morreu. E aí eu fiquei pensando, né, cara, hoje eu tenho uma outra visão, assim, inclusive eu acho que a própria pandemia me ajudou nesse sentido, sabe, de ter um olhar, não quero ser pretensiosa aqui, mas mais próximo do Cristo para a morte, sabe? Uhum. E aí, quando a irmã dessa pessoa que eu gosto muito morreu, eu fiquei pensando, tem um outro cara lá... Podia ele ter morrido, sabe? Eu sei de tantas coisas Sommelier de defunto. chatas que ele fez, assim. Esse é bom pra morrer. Né? E tantas coisas assim que ele fez e que eu vejo que ele não consegue melhorar e tal. Por que esse cara não morreu? E aí, assim, imediatamente eu reconheci que eu estava sendo pretensiosa, um tanto soberba, né? Querendo escolher aí quem que morre. Que o outro estava mais preparado, né? do que... E aí, quando eu tive... Logo em seguida, a gente já podia voltar para a igreja e tal, eu fui me confessar. E aí, vou contar aqui para vocês, né? Que eu falei pro padre, ele me falou uma coisa que, assim... foi muito marcante pra mim. Eu sempre me lembro disso. Ele olhou pra mim e falou assim, você acha que a irmã dessa moça foi pro céu? Aí eu falei, eu acho que sim, né? Aí ele falou, e essa outra pessoa que você tá falando? Você acha que se tivesse morrido no lugar dela, teria ido pro céu? Aí eu fiquei olhando assim pra ele, aí ele fez assim, então... você tem que pensar que essa outra pessoa tem a oportunidade de mais um dia de vida, de poder reconhecer os próprios pecados e de poder reconstruir a vida dela, né? E aí eu falei, cara, realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, depois disso, eu comecei até a rezar por essa pessoa, não tanto quanto eu gostaria, eu acho que eu preciso até escrever isso. Alguém fez uma lista outro dia... Não, mas alguém fez essa lista e você falou, nossa, eu vou copiar essa pessoa. Quem que foi? Eu tenho a minha lista agora. Agora você já Nem tem, sempre né? eu leio todas, aí quando eu tô numa oração mais rápida, assim, eu peço a Deus, falo, Deus, dá uma olhada lá na minha lista. Dá uma olhada na minha lista. Os caras estão na minha lista. Eu lembro. Reza pra essa galera. De quem foi que fez essa lista. Faça, né? Tem misericórdia dessa galera.
Um Belo Dia na Vizinhança. Eu tô na lista. Ah, sim, verdade. A gente esqueceu de falar desse filme. É mesmo. No episódio Vocês de já filme. assistiram? Já assistiu? Não. Assista esse Um filme. Lindo Dia na Vizinhança com Tom Hanks. É. Puta É o mesmo que nome em pariu, inglês. velho. Foi lá que veio a história Muito da legal. lista. Tem Realmente. na Netflix. Foi? Eu fiz Um a Lindo lista. Dia na É Vizinhança. É Relativamente. eu acho que é 2021 ou 22. Não é o Otto, né? Não. Tem gente Não. que tá na minha Muito lista bom. que não faz nem ideia que eu tô rezando. Pois é, eu preciso escrever, que já É. faz um tempo que a gente Eu não assistiu sei esse se eu filme. queria estar na lista, mas às vezes eu também queria. Que sensação Claro. difícil. Não, tem que querer, Né? ué. Como Que assim? sensação difícil, né? É. Quanto Querer tá mais numa A gente gente não lista reza dessa. por uma pessoa só quando, tipo assim... Não, Ela é. Eu tenho na lista, eu tenho assim, os que estão enfermos, os casais, né? Os casais que acabaram de se reconciliar, aqueles que podem se reconciliar, têm dificuldades, aqueles por quem eu rezo pela conversão. Eu tenho os capítulos na lista. É, e aí, Nossa. depois disso, quando eu Tem que ter uma comecei. lista mesmo, que o TDAH não deixa. É, pois começa é, a pensar no então. É boleto muita mesmo. gente. É. Às vezes eu lembro, eu falo, nossa, eu preciso colocar fulano na minha lista. Só que eu não fiz ainda. Ainda eu vou Aliás, fazer. o personagem do Tom Hanks conversa de perto com o Ted Lasso, né? É verdade. É muito Tanto legal. que eu tinha achado que era o É. Ted Lasso a princípio. Eu pensei, é o Ted Lasso? E aí eu comecei a fazer oração com as crianças de manhã e falar isso, né, Maria Clara? Todos os dias eu falo, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia a gente poder Esse buscar bando de melhorar a filho da mãe. santidade. Pra gente fazer as Né? nossas conversões, né? Porque é isso. Um novo dia é uma nova oportunidade, né? De você errar menos, de É. você melhorar numa coisa que ontem não foi tão boa. Olha, aquela série cara, é N with isso. an E, eu acabei não comentando dela. Eu tinha planejado comentar no último episódio sobre séries, né? Antes do antepenúltimo, no caso. E acabou que eu não falei, mas assim, apesar de algumas lacrações, algumas coisinhas ali que não precisava, é uma série belíssima, inclusive por mensagem. Nós temos muitas coisas da nossa natureza que eu acho que conversam, assim, tanto pro bem quanto pro mal. Uhum. E duas falas muito marcantes dela, assim, que eu lembro, tipo, quase todos os dias são essa de... todo dia é uma nova... Ela fala assim, nossa, não é magnífico pensar que todo dia é uma folha em branco, não tem os erros, as coisas chatas que eu já fiz. E a outra é que não se trata do que o mundo tem pra você, mas do que você pode trazer pro mundo. Mais uma vez, o Padre Léo, né? A gente tem o privilégio de ter padres muito bem vocacionados perto da gente, né? A Mônica falou do Padre Marcos, tenho também o Padre Léo, tem os diáconos também que a gente tem, né? Tem o diácono Daniel, o diácono Bruno Santana também, né? Padre Jair, que nos acompanha na Romaria, Padre Bosco, que a gente ouve bastante na Matriz também. E o Padre Léo hoje foi muito feliz em dizer... Temos o Padre Digão, que esteve conosco aqui, Ah, sim. Aham. muitíssimo bem vocacionado, que já esteve na Romaria com a gente também. Mas o Padre Léo hoje, ele falou alguma coisa sobre isso, né? Sobre como aquilo que a gente faz todos os dias é importante. Porque alguém está vendo. E aí você ou será um reforço positivo para alguém ou uma pedra de tropeço. Porque eu sei que o cara foi pra academia mesmo sem ter vontade. Mas você foi sem vontade. Tipo, pra diminuir, né? Falou, não, mas ele foi mesmo sem vontade. Então eu também, se ele que é marombeiro vai, o que dirá de mim? Tenho que ir. Sim. Porque senão, se o cara, o cara é marombeiro sim, então também não vou. Né? E no caminho da fé é a mesma coisa. Quando a gente não acolhe a palavra e não se esforça para vivê-la, a gente também contribui para que outras pessoas se mantenham distantes. Foi alguma coisa como isso,
só que de forma muito mais brilhante que ele o disse, né? A romaria, portanto, ela é um exercício muito interessante, porque como o Valtinho falou, a gente é burro, tem que ir várias vezes. Até porque cada romaria é uma. Então, eu percebo que para vocês dois, por exemplo, a gente falou, né? A segunda romaria é outro papo. Porque você já sabe que vai chegar. Sim. Então a questão já não é mais sobre chegar ou não A sua chegar. atenção começa a se voltar a outros aspectos, né? Do ponto de vista físico, para o caminho, você percebe no caminho coisas que você não tinha percebido. Do ponto de vista ainda físico, material também, você começa a prestar mais atenção nas pessoas, que já não precisa mais prestar tanta atenção em você, né? E do ponto de vista metafísico, você começa a sacar nas coisas que estão em você, seu senso fica mais aguçado. E vocês, por exemplo, tiveram a experiência de, no segundo ano, passar para o outro lado da magia, né? Sim. Que é apoiar a organização, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando sobre isso. A segunda romaria, para dar um estereótipo bem chulo, que é a minha cara, é como se... Eu uso muito essa analogia, até nos negócios. É tipo o time que está entrando em campo com um saldo positivo no jogo passado. Então, assim, pode perder, pode empatar. Então, você joga solto, né? Você não entra com peso. Sim. Entendeu? Já foi. Então, é de certa forma mais leve, mais descontraído. Mas aí eu tenho duas coisas. Uma é uma percepção sobre o que a gente falou, eu não sei se foi no episódio passado já, ou se ainda foi nesse, mas... Em algum momento nos perdemos na nossa romaria aqui. A minha linha de tempo é meio embaçada. Eu acho assim, a primeira romaria, com todo esse descobrimento sobre ela, sobre o que a gente estava falando sobre o sacrifício, etc e tal, eu acho que sempre... Aí eu tô falando por mim porque eu ainda não fiz a terceira. Tá. Mas eu fiz duas, então é o que eu penso. A primeira sempre vai ser a romaria da sua vida. Justamente pelo sacrifício ser maior. Quando vai ficando mais fácil, é mais transponível. O seu, eu não digo, eu estou dizendo assim, uma percepção genérica e muito filosófica, eu nem tenho essa certeza. Eu acho que quando você tem um desafio um pouco mais transponível, quando você tem uma facilidade, você vai com essa mentalidade, não, a gente já sabe que chega e tal, Sim. o seu drive de conexão é menor. Menor? Então, tá, você pode contribuir. Eu vou tirar essa dúvida aí da Corta pra mim, Rafael. Calma. Então, se Tá. certo? E aí eu tô pensando sobre mim, sobre a minha perspectiva e a minha vivência. Claro. Certo? O meu... Ela não diminuiu pela questão de ser menos sacrificante. Ela mudou. Tá. Porque aí você, assim, e aí a gente tem que de repente fazer uma formação em romaria, porque o cara tem que passar pelas etapas, certo? Porque aí em vez de ser o cara que estava lá descobrindo a romaria, eu estava lá ajudando os outros a descobrirem. Eu ia te perguntar isso. Qual foi a romaria da vida do Arnaldo? Não sei. Talvez tenha sido que ele estava do teu lado. De repente. Acho que é uma boa pesquisa pra gente fazer. Eu poderia te dizer que talvez a romaria da minha vida pudesse ter sido aquela. Por uma série de... Pelo contexto global da coisa. Sim, porque para você se conectar a uma coisa, às vezes é necessário desconectar de outra. Sim. Então, para mim, aquela romaria, por exemplo, foi uma romaria... Você só sobe o degrau se você tirar o pé do degrau anterior. Né? Em alguma medida, aquela romaria foi uma romaria de desconexão e conexão. Então, mas você percebe que o que eu falei, porque que eu falei sobre a minha vivência? Claro. Porque assim, eu acho que é muito particular. É a impressão que eu tive. Só que aí enquanto você estava falando, eu falei assim, não, mas não é que tipo, diminuiu, é que mudou. E aí, você pode ter tido a impressão que mudou, que diminuiu, mas não, porque
a sensação é muito, como é que fala? Gratificante quando você tá do outro lado. Talvez tão quanto a de quando você fez a primeira, sabe? É muito doido. As primeiras vezes, elas inauguram coisas em nós. E uma terceira, quarta, quinta, sétima romaria, ela será tão especial quanto aquilo que ela inaugurará em você. Então, por exemplo, na romaria que vocês foram juntos, né? Inaugurou-se em mim eu ter ido com alguém da minha família. Fui com a Maria Clara. Minha filha andou comigo na E romaria. de repente até na anterior, talvez a sua romaria da vida fosse outra, mas aquela se transformou porque você foi com a Maria Clara. Enfim. Mas Acho que cada momento pode ser um momento. eu diria pra você que tem uma romaria ou outra que ela tem notas mais profundas. Pode ser. Porque eu tenho alguns lances mas é muito curioso, né? É interessante isso. Porque quando a gente pensa no construto da vida, cada acontecimento contamina toda a trajetória. Sim. Portanto, a minha romaria é o conjunto das minhas romarias com os seus highlights. Sim, então, eu acho que é muito isso. Assim. Entendeu? Agora, o aspecto... De novo, tá? Olha que interessante, voltando num tema, que eu também já não sei se é do primeiro ou do segundo episódio. A primeira romaria, ela tem aquela coisa muito do fervor mesmo, do deslumbramento, palpitação, papapá. As outras romarias, elas são um pouco mais flat. Sim. Um pouco mais serena, talvez. Como afinal de contas haveria de ser a vida de um cristão. Com cores mais pastéis, mas ainda assim muito vivas. Porque a perspectiva da segunda romaria, pra frente, ela tem uma coisa de um tanto menor. O que você falou tem muitas possibilidades. Porque parece que você já transpôs o maior sacrifício que seria o físico. Porque a segunda pra frente já não é mais a respeito porque de não você. é mais físico, exatamente. Porque aí você. é sobre você... É você e o próximo, é sobre o quanto você consegue se doar ou não, quanto você pode fazer ou não. Porque o primeiro, o instrumento base da sua primeira romaria foi o cajado. O instrumento base da sua segunda romaria foi o rádio. É verdade, né? Eu lembro que eu saía correndo. Nossa, Depois eu chegava correndo. Correndo, cara. Tipo assim, precisa ir lá avisar o povo lá na frente. Eu saía correndo. Como assim, meu? Maluco. Não, ver essa mudança, acho que no Valtinho especificamente, porque... É que foi drástico demais. Não, porque é o cara do eu vou duas soltar. pegadas demais. Né? Sabe? Eu vou soltar. Eu vou ficar com Então, essa assim, marca pra sempre. Não tá mais compensando. Eu vou chegar é o no seu céu, título. se Deus quiser, vai você é o cara do não vou É o soltar. cara do strip. O cara do stream chegou, todo mundo... Pode soltar agora, Solta agora, Valtinho! Até o arbusto. Se eu for pro céu, né? Olha, cara, ver. pela misericórdia de Deus e pelos seus esforços, Eu acho que pela misericórdia de Deus. vou torcer. Eu vou colocar você na minha lista. Isso foi, por via das dúvidas, Não custa, né? Não custa errar pelo excesso. Agora, amor, como é que é a romaria pra você? A Maria Clara falou que ia perguntar isso. É mesmo. Como é que é a romaria pra você? Que fica lá esperando, como é que é? Eu vou colocar você na minha lista aqui, é papo sério. Não, eu acho Nossa, que é importante. difícil de descrever, viu? Porque aí é o marido que ela ajuda a comprar as coisas, não sei o que, parará. Quando é que a sua romaria começa? Vamos por aí, né? Minha romaria começou do ano que vem, já. Então, minha romaria começa bem antes, porque eu ajudo o Fábio na organização. Eu passo um pouco por esse processo aí que o Valtinho falou de servir, né? E acho que antes também, dessa coisa um pouco assim, que você falou da arrogância e tal, né? Porque eu fico, não, eu vou comprar aqui as frutas, não sei o que e tal. Então eu fico tentando calcular. Eu vou comprar uma quantidade X de frutas mais verdes, uma quantidade Y das mais maduras. Só que eu não consigo prever como vai estar o tempo lá na hora. Então, por exemplo, eu lembro que em 2022 apodreceu um monte de mexerica. Porque eu tentei, né, fazer esse cálculo, mas não rola, né? Não é bem assim. Então, por mais que você tente ter controle, né, de muitas coisas, não dá pra controlar. Então, assim,
E assim, antes ia só o Fábio, né? Agora é o Fábio e a Maria Clara, né? Daqui a pouco os pequenos estão vindo aí. A Cecília quer ir. Não, o Guilherme. Não, o Guilherme já tá pilhando. O Guilherme talvez tenha que ir no próximo ano. O Só Pedro que... quase foi. Então... Quase foi. Então, agora a gente tem um projeto de organizar para ir todos, né? Mas é que a Cecília, ela ainda é pequena para isso, né? E aí ela é um assunto, né? Porque, pô, vai estar na estrada, não sei o quê. Assim, vai ser uma coisa para administrar, né? Exatamente. Então, mas quando você me perguntou, me vem assim, logo uma frase, assim, um pensamento. Eu penso que a minha romaria ela é muito silenciosa, sabe? Porque eu tô... Você é tipo o Batman. Eu fico imaginando mais ou menos por onde vocês estão andando, sabe? Em que momento vocês estão. Então, eu percebo, já até escrevi sobre isso, né? Tem um post no meu feed, no Instagram. Não fica nervosa. Eu mexo. A gente já sabe, não vai te pedir mais nada. Eu fui mexendo a minha perna aqui, puxei o fio, gente, do microfone. Então, E aí, até perdi o que eu tava falando. Que eu já escrevi. Você tá falando que não aguenta mais, não tem romaria, Eu o falei Fábio só isso. arruma pra cabeça. Não é não. Eu já falei isso, que assim, eu fico muito conectada, assim. São dias que eu fico mesmo em casa mais em silêncio. Tô ali pro Guilherme e pra Cecília e tal, a gente vai conversando. Eles ficam me perguntando, né? E principalmente agora que vai a Maria Clara, segundo ano que ela vai, eles ficam me perguntando: mamãe, onde eles estão? Maria tá andando? Não sei o quê, né? Porque eles ficam mais próximos da irmã, assim, né? Eles ficam, acho que meio que se comparando, não sei, né? Eles ficam, ai, quanto ela andou? Não sei o quê. E aí eu fico conversando com eles, mas as outras, que a primeira vez que o Fábio foi, o Guilherme era bebê, né? Então, assim, eu tinha a Maria Clara com uns 7 anos, assim, eu acho, 7, 8 anos, o Guilherme bebezinho. E aí era aquela coisa, assim, silenciosa. Eu acho que de alguma maneira, eu tô muito conectada, assim, com vocês, sabe? Tanto que no dia do imprevisto lá, eu falei. Sentiu. E desde o final da tarde, foi muito engraçado. É engraçado, porque a gente Porque também assim, sente não é que eu você fico de lá. esperando o Fábio entrar em contato comigo. Eu nunca fico esperando. Porque eu acho que... A dinâmica tá rolando lá, é Tá na difícil, operação, ele não né? vai... Eu acho que é isso aí, né? Vocês estão lá na Romaria, não tem nem porquê eu ficar mandando mensagem, querendo saber onde vocês estão, se tá chovendo, se não tá. Não é isso, né? Mas quando chegou ali no final da tarde, eu falei, alguma coisa está acontecendo. E aí, assim, eu tento ficar mais em oração também, entendeu? Porque, tipo, sei lá, eu acho que é a única coisa, assim, que dá pra eu fazer pra ficar, né, próxima de vocês. E mesmo tal. a gente que organiza as coisas, né? Verdade, assim, também tem muita gente que pensa, nossa, é um trabalho, uma coisa E terrível, esse ano não. ainda foi minha mãe, né? Sua E mãe o meu Nossa, pai. É verdade. Então tava o Fábio, a Maria Clara, o meu pai e a minha mãe. Então, assim, as crianças, né, às vezes se distraiam. A gente vamos encontrar a vovó, chama a vovó pra almoçar. Não tava, dessa tem vez vovó não aqui, tava. a vovó tá lá. Tava lá. Tá com o papai e com a mãe. E eu não fiquei, em nenhum momento, assim, não fiquei também, da primeira vez que a Maria Clara foi, não fiquei preocupada, tipo, será que a Maria Clara vai aguentar e tal? Que era uma preocupação antes. Mas aí, quando ela foi, eu falei, foi. Né? Agora tá lá. Eu me lembro só que eu pensei em algum momento, tomara que ela não seja, assim, um problema que faça que o Fábio... pro Fábio ter Tomara que que ela administrar não faça duas pirraça, coisas, né? basicamente. Não, mas pirraça nunca seria Mas que assim, se machuca. imagina 40 pessoas com cajado, se ela faz pirraça, apanha pra caralho. Pois é, bicho. Não, mas Não, a eu Maria... fazendo aquele negócio lá. A Maria é um vulto muito contributivo na Romaria, né? Por uma série de contribuições que ela dá. Então, muito diferente disso. É que, por exemplo, se ela torce um pé, eu fico com a minha atenção dividida, porque eu tenho um papel como pai e tenho um papel como alguém que está lá na organização. E muita gente também tem essa perspectiva da organização, de que, que deve ser uma coisa terrível, puxa, Muito difícil. quando eu trabalho e tal. E não é que seja fácil, que seja um passeio, mas é um negócio que, para quem tem juízo, entende que nós temos que organizar um conjunto de coisas, mas que nós não estamos no controle. Então não adianta querer pirar.
Né? A gente melhora a cada ano, Faz o que organiza dá. as coisas e tal. Funciona bem, né? Porque também tem um time bom, o Arnaldo bom pra caralho de planejamento, Valtinho ajudou pra cacete. O Valtinho sabe uma coisinha ou outra de organização de evento, né? O cara faz Pouca alguns coisa. dos maiores eventos do Brasil, o cara tá lá, né? Então... Mas assim, Maria Clara também, muito diligente, outras pessoas que se juntam, Antônio tava lá e tal. Quando nós começamos, né, graças ao Antônio, só um minuto, avisar ele que tem missa 18. o Chum, né, um especial abraço pro Chum, sem quem não haveria essa romaria, porque ele foi o cara que chuchou, vamos lá e tal, coisa, estive com ele recentemente agora, foi muito legal, porque nosso grupo já derivou, já são 2 grupos, hoje nós temos a facção ocidental e a facção oriental, né? Nosso grupo esse ano, que ficou dividido pela primeira vez, ele levou mais de 60 romeiros. Nossa. Né? Hoje são 2 grupos, mas... E é engraçado como Bom que também... cresce, né? E as vocações são diferentes também. Sim. Né? E beleza. Também os movimentos vão, digamos assim, ficando mais autorais e com um jeitão mesmo. Cada um... Sim. Eu acho que você vai ganhando uma... Como é que chama? Uma coesão. Ficam dois movimentos mais coesos, né? Sim. Em um momento nós tivemos que nos juntar para ter força para sair do papel e depois chegamos a isso. Mas isso características, estilos de liderança, né? Sim. E até acho que... Mas o grupo tem um jeitão. Exatamente, porque eu acho que ele vai absorvendo pessoas que precisam daquele tipo. É isso aí. Falar tipo parece que eu tô Não, mas são estigmatizando, mas São místicas distintas. tipo assim, esse Daquela grupo proposta, precisa desse, ele tá, né, precisa desse tipo de romaria e não daquele. Você entende? Tipo, Sim. porque o momento da pessoa, ou Claro. enfim. Não, e você vê, por exemplo, né? Dentro do catolicismo você tem linhas mais carismáticas e linhas mais tradicionais. Sim. E elas têm espaço, são formas de você manifestar a sua fé. Então, por exemplo, a Romaria do Chum, ela tem um aspecto de confraria muito forte. Muito provavelmente você vai ver membros muito frequentes lá. Uma boa parte do grupo vai se repetir. Você vê que o nosso já muda bastante, tem bastantes novos candidatos. Não que o deles não tenha, mas Sim. são coisas distintas, Sim. né? O público é outro. E é legal porque quando você vai tendo uma coisa mais homogênea de um lado e de outro. Né? E aí, portanto, essa egrégora que se divide de alguma forma, ela é mais contributiva. Né? Mas eu dizia o seguinte, a organização, ela consome algum trabalho, evidentemente. Mas não é um terror. Uma coisa, pra mim, por exemplo, já não dá pra imaginar não fazer, porque eu entendo isso como parte do meu trabalho. Já tá na agenda, né? É da agenda, não tem, entendeu? Não dá pra não fazer. Né? Tem pessoas que falam assim, se você for fazer ano que vem, me chama. Não é que se eu vou fazer. E é muito legal isso também, as pessoas que queriam querer, né? É. Puta, ano que vem eu vou. Né? Aí quando chega, é que eu tenho que dar banho no meu peixe, cara. E beleza também, normal, né? Mas vocês estão na lista. Então, essa perspectiva... Viu? Quer que eu possa falar nomes? Viu fulano, Beltrano, ciclano? Essa perspectiva da organização, ela também é um tipo de romaria. Porque assim, eu gosto demais de organizar romaria. Eu gosto demais, eu acho uma puta onda. Né? Eu tenho uma grande satisfação em fazer. Porque é muito legal, de alguma forma, você também ajudar a escrever determinadas histórias. Né? Você... Então, fazer parte de algumas histórias Porra. que a gente fez ali é foda. É do caralho. E aí outra, você testemunhar. Isso é da hora, ver Você o vê intercâmbio coisa- de Porra. histórias, assim, Porque né? você tem a oportunidade de ver uma pessoa com seus processos de conversão e ela ainda por cima dividir isso com você. Você tá lindo. lá e a pessoa conversa com você. Cara, eu cometi um pecado pesado. Foi mesmo? Foi. Por quê? Porque você falou agora da história das pessoas e eu lembrei e aí me fez voltar lá no que eu falei sobre parecer menos importante ou mais fácil, sei lá. Nem lembro a palavra que eu usei. Porque no terceiro dia que a gente faz aquela reunião da galera, Sim. eu lembro que eu tomei um dos maiores baques, assim,
de vida, né? Onde um dos membros compartilhou um puta problema, né? Não sei se vale a gente falar, mas assim, algo pesado. E aí eu vinha falar depois dele. Eu falei, vocês estão de zoeira, né? Eu falei, e aí, como é que vai? Eu descobri que eu não tenho problema. Não, tá tudo bem comigo aqui. Próximo. Levantei, agradeci ele por ter compartilhado, abracei ele, dei um beijo e falei, vou dormir. Vou falar o que aqui, cara? De superação. Então, assim, na hora do lava-pés, né? Pesado. É como, é como se você estivesse tomando um safanão ali, né? Do pai, né? Tipo, um sacode. Porque é impressionante. Então, assim, realmente não é menos importante, não. É só diferente mesmo. Não, mas eu já não achava, mas é que isso me trouxe pra Romaria, sabe? Pra segunda, tô dizendo. Que legal. Sim. Porque... É que ela talvez seja menos sensorial, vamos dizer assim, vai. Talvez seja então, menos porque sensorial. tem a ver com o externo, com o outro. Por exemplo, os meus impactos dessa vez foi em servir, em ajudar. Por exemplo, eu lembro que eu caminhei com a Beth e com a irmã dela, que eu não lembro o nome. A Beth e... Júlia, não é? Não é Júlia. Puxa vida. Ela vai assistir, vai ficar Augusta. Eu caminhei muito com elas. É que eu também tenho que pensar. Primeira, segunda, quinta, sexta, sétima... Porque elas já... Gente do céu. Tudo bem, mano? Tudo. Porque elas já eram senhoras, já aqui. são senhoras e tal. Então, assim, passou por isso, passou sempre pelo outro. Né? Passou pelo problema que esse cara compartilhou, esse nosso irmão de Romaria. E passou pelo lava-pés, onde alguém tá lavando o seu pé, sabe? Tipo, em que estágio de merecimento você tem que estar muito bem ancorado para aceitar um negócio desse de boa, né? E detalhe, né? Eu não sei se todos, porque eu não consegui exatamente analisar isso tudo, né? Mas assim, pelo que eu percebi, olha só que doido. Como é que eu vou falar isso sem ser ruim? Mas assim, sempre quem lavou o pé do outro alguém, em coisas medidas, em possíveis medições disso, eram menos merecedoras do que quem estava lavando. Consegue entender? Acho que sim. Tipo assim, o padre lavou seu pé. Não rola, né? Para, né? Eu lembro, por exemplo, no meu, tipo, um rapaz lá que tá com a saúde com problema, pesado de saúde. Cara, eu olhei aquilo e falei, não, você não tá entendendo, é você que tá aqui. É como se a sua alma gritasse ali. Não, tá fora do lugar. Mas por quê? Você lembra da arrogância que a gente falou do primeiro episódio? Sim. É pra isso. O cara lá de cima põe o padre pra lavar seu pé, que é pra você sentir mesmo. É pra você lembrar. Seja humilde o seu cavalo. É pra eu lembrar da minha indignidade. Seja. É pra eu lembrar da minha indignidade. E ao lembrar da minha indignidade, ter um vislumbre do amor e da misericórdia de Deus. Esse é o lance, porque foi só por muito amor. Em algum momento, não sei se foi hoje que em alguma das leituras que a gente viu, falava da questão da justiça, né? Quer dizer, se acho que é no Salmo que falava, né? Alguma coisa como se fosse se fosse justo, o que sobraria para mim? Entendeu? De ontem, eu acho. E nesse movimento todo, sabe os seus merecimentos ou não, ou você imagina? Quem sabe? Vamos falar, imagina. Você tem uma pista. Talvez eu até era merecedor, mas assim,
analisando com olhares tangíveis de novo, né? Tá. Porque quando você fala do intangível, a gente não consegue alcançar direito. Sim, sim. E é por isso que a gente se cobra. Eu sou um cara que me cobro muito. Então, na hora que aconteceu aquilo pra mim, eu olhei e falei, agora é minha vez, eu preciso fazer alguém pra alguém que merece pra cacete. Olhei pras duas senhorinhas e falei, ali. E assim, inconsciente, totalmente inconsciente, você entendeu? E isso aconteceu muito, eu percebi isso na ciranda ali. Aham. Então, assim, a minha experiência, ela foi muito conectada ao serviço ali de você se doar, né? O quanto você precisa. E o detalhe, esse lance dos pés, ele mostra, inclusive, assim, o quanto você tem que ser humilde em fazer e o quanto você tem que ser humilde em receber. Exatamente. Porque a gente não sabe receber muito bem. Não. Eu tenho muito problema em receber. E os pés naquela altura são pés que estão judiados, né? Mano, Né? Então é um muito certo chulezinho. é muito simbólico e Calejado. de fato o Padre Jair foi especialmente Não, o Jair, feliz, né? a gente Padre precisa Jair- falar dele, né? não, o Padre Porque Jair acabar o episódio sem falar do Jair. Não, o Padre Jair é uma figura extraordinária. Primeiro porque ele mastiga o evangelho, né? Ele processa e entrega. Ele tem uma misericórdia muito grande, porque ele desce aos nossos níveis para se comunicar conosco. Tanto assim que se faz Romeiro, e não é Padre Romeiro de ônibus não, meu irmão. Não. É Padre Romeiro de ele estrada. caminha, né? Sério, não é conversinha não. Sim. Então, Não. é a história do pede para andar 1 km, anda 2. Pede para andar 100 km, anda 120, né? Então, assim, se você é bom de matemática, você entende uma incongruência, mas pense pelo aspecto simbólico, né? Porque, pô, 1 para 2 não é 100 para 120, né? Não sou tão jegue, mas vamos lá. Padre Jair é uma figura sem a qual a Romaria jamais poderia ser a mesma. A Romaria é sempre uma grande experiência. Mas a Romaria com padre... Eu tenho a sorte de ter feito as duas com ele, então eu não sei como é sem, mas eu tenho certeza Não. que... Não, tira muito o brilho, porque você tem ali uma figura persona Christi, né? Um sujeito ordenado, que celebra sacramento, que nos serve o corpo eucarístico a cada dia. E o corpo eucarístico, o corpo e o sangue de Cristo a cada dia da Romaria, é outra Romaria. Se você não tivesse o padre com você, mas tivesse sempre uma missa, né? E a possibilidade da Eucaristia, a Romaria é outro gás, outro combustível. Sim. Né? Que é o combustível para a vida, mas imagine Acho que a numa gente tinha que Romaria. fazer 2 por ano. Muitas vezes eu já pensei nisso. Né? Mas, então, e o Mas padre... isso ia acelerar nosso processo de morrer, né? Porque a gente ia melhorar muito rápido. Ia partir rápido. Sei. também. E tem outra coisa, ele colhe confissões de quem desejar. É verdade. Ele dá direção espiritual. Então, assim, é uma figura extremamente amorosa, né? Você acha que o que eu acho assim mais interessante do Jair é o quanto ele é acessível Uhum. Sim. em todos os sentidos, né? É como se você tivesse com um amigo ali. Você não vê aquela... Como é que eu vou falar a palavra? Aura. Não é nem a aura. A aura você vê. É. Ver de Ah, tá. verdade. Porque Não, mas assim... é porque ele faz isso. Exatamente. Porque assim, quando você fala de autoridades religiosas, né? Você Sim. sempre tá... Aí você falou, ele tá num patamar, você Sim. em outro. E muitas vezes, de novo, coisas que da minha vida. Porra, é muito longe, né? Tipo, é muito inacessível. Como é que eu consigo a graça de Deus se eu não consigo... Sabe? Não consigo chegar. Uhum. Se eu preciso... eu digo no passado, porque Sim. assim, eu sou filho do passado, né? Sim. Então, se eu sou de uma geração antes, talvez essas coisas mudaram. Mas assim, o que eu percebia no meu tempo Uhum. era que assim, era incutido um certo medo, não respeito. Então assim, você muitas vezes você tinha até medo de... Se chegava perto de um padre, você fazia até assim, ó. Hoje em
você percebe que você vai chegar. Assim como o destino final de todo mundo. Sim. A questão se trata, ao fim das contas, né, ao fim e ao cabo, de como é que você pisou esse caminho. Né? Então, romaria todo dia. Romaria todo dia. Deus abençoe você. Até a próxima. Valeu. Obrigado.